Todo mundo tinha que saber de cor. Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável és. Começa com louvor a Deus. Ele diz que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Outra versão dos teus anjos. O que é o homem? Pó. O homem é pó. O que é o homem? Vocês jovens que estão estudando, estão na faculdade, lá prevalece aquela teoria dizendo que o homem é resultado de uma evolução. Não é isso? Que as coisas, os professores como o Luiz também falam isso, né, Luiz? Mas a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 26, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, fala que Deus cria o homem, faz o homem. Todas as coisas Deus cria pelo poder da sua palavra. Ele expressa para, e as coisas existem. Então, ele, com a palavra, quem é a palavra? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, com a palavra, ele cria todas as coisas. O homem não foi assim. O homem, Deus teve que colocar a mão na massa. Tá? Literalmente, ele coloca a mão na massa. Tem cadeira? Hoje ela vai para a periferia. E aí, capítulo 2, verso 7, diz que ele, do pó da terra, ele faz o homem. É aquele boneco de cera, sem vida, inanimado. A estrutura orgânica, tá, do homem é a mesma de um animal. De todos os elementos que compõem o homem, está no homem. Então o homem foi tirado dali. Por isso que Eclesiastes 12:7 diz: o homem é pó e volta ao pó. Porque a estrutura dele é pó. Mas há algo essencial que Deus faz no homem: a alma. Ele assopra fôlego vivente. E o que é esse fôlego vivente? Segundo 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, eu quero que vocês leiam. E aí? Está sumido? O que houve? Manda ele acordar, está dormindo. Está dormindo aí? Ah, é? Olha o capítulo. Isso aí. 5:23 e Hebreus 4:12. Pode ler. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o escritor aí está dizendo 3 componentes que compõem o homem. Lá na Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Será que vocês demoram muito para procurar? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ele está mostrando aí que quando Deus assopra sobre o homem o espírito vivente, vem 2 elementos
elementos invisíveis, espirituais: alma, espírito e alma. Eles são inseparáveis. Tá? Não. E eles são eternos. O corpo tem um destino, tem um tempo limitado, mas o espírito e a alma, não. Porque Deus é espírito e Deus é eterno. Essas coisas, elas estavam meio obscuras para o passado. Paulo diz que a imortalidade, ela foi descortinada pelo Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 1:10. Pode ler, que a Bíblia tem resposta. Então, o passado, aquelas pessoas, eles não tinham esse sentido exato da imortalidade da alma e do espírito. Não é isso? É para ler, né? É para ler. É 1:10. Primeiro, 2 Timóteo 1:10. 1:10. É 1:10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Outra versão fala a imortalidade. Tá? A minha fala mortalidade. Imortalidade da alma. Então, os antigos não tinham essa percepção. Nós temos, tá? Porque o Evangelho descortina. Porque Deus, a morte era tida como o fim de tudo. Mas quando Jesus vence a morte, por isso que a ressurreição de Jesus, Paulo disse: Jesus não ressuscitou, vocês permanecem nos seus pecados. Tá? A ressurreição de Jesus, vencendo a morte, ele quebra o estigma. Levanta, pode viver. Então nós somos eternos. E Deus diz: espírito, alma vieram com o sopro de Deus. E o homem se tornou alma vivente. Eu já falei aqui com vocês, mas eu vou fazer uma pergunta outra vez. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que é isso para vocês? O relacionamento da Trindade na criação do homem. O que é isso no homem? É o caráter. E o que mais? A alma. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia diz que Deus cria conforme a sua espécie. E Deus não criou fechado, um invólucro fechado, lacrado. Segundo a espécie, elas se desenvolviam. Então tem muita coisa que depois da criação foi surgindo, mas segundo dentro da espécie. Só que o homem, a espécie do homem é diferente. Qual é a espécie do homem? É por isso que toda a criação de Deus, Deus usa uma palavra no hebraico, tov, bom. Quando ele cria o homem, está lá no versículo 31 do capítulo 1, ele diz tov, bom, bom. E a nossa Bíblia fala muito bom, mas no hebraico está dizendo bom, bom. Deus admira a criação do homem, que ele traz algo semelhante a ele e uma imagem correta dele. Vocês vão encontrar literaturas aí que falam que semelhança com Deus é a semelhança moral. E eu não vejo isso pela Bíblia. Você não vê na Bíblia nenhuma referência à semelhança. Se você achar, você me mostra.
mas você vê na Bíblia alguma coisa sobre imagem. Nosso pastor sabe muito, gente. Nosso pastor sabe muito. Nós temos que agradecer a Deus. Porque de Deus, tudo Deus admirou e achou bom. Quando Ele cria o homem, Ele diz bom, bom. Ele eleva a criação. Por isso que o homem é considerado a coroa da criação. Como o homem pecou, o Davi fala assim: que é o homem para que veres temer? Porque Deus fez uma obra-prima, e essa obra-prima escolhe ouvir Satanás do que a Deus. E aí Davi fala, quando o pecado entra na vida do homem, aquela coisa lá em cima joga lá para baixo. Aí ele fala, por que Deus olha para o homem assim? Se esse camarada não presta. Eu falei aqui a semana passada, né? Tem hora que eu fico pensando, por que Deus criou o homem, esse serzinho tão complicado? Sabendo que o homem ia virar as costas. Nós somos complicados, fala a verdade. Quando a gente não quer criar a casa, a gente cria a casa com a própria sombra da gente. Isso é desse jeito. É um trocinho complicado. Não é lá fora, muitas vezes dentro da igreja, irmãos. Com a palavra de Deus, olhando os princípios, os caras pintam. Falam, meu Deus, quando que Jesus vai reinar na vida da gente? Se você descuidar, lá você sai da cruz e apronta. Não adianta, irmãos. Você está na vida regrada. Deu um vacilo, você chuta o balão. E aí você tem que passar pela humilhação, pedir perdão, arrepender, não sei o quê. Mas é assim. Porque o sujeito, tal do homem é complicado demais. Entender, você fala uma coisa, o cara entende outra, você fala, meu Deus, você procura esclarecer assim, o cara entendeu. E aí propaga. É complicadinho, né? Por que Deus criou ser tão complicado? Eu acho que a complicação quem fez foi o pecado. Eu acho o seguinte, que Deus foi muito rico em misericórdia para o homem. Porque quando o homem cai, ele com o lugar do conhecimento do bem e do mal, Deus, ele faz o quê? Ele impede que o homem tenha acesso à árvore da vida, para que ele viva eternamente. Agora, como Deus... Não, mas veja bem, como Deus é presciente, Ele sabe de todas as coisas. Antes da criação do mundo, Ele providencia o resgate em Cristo Jesus. Está lá em Apocalipse. O Cristo que foi morto antes da fundação do mundo. E Ele cria esse ser que vai dar trabalho para Ele. Ele fica atrás. Adão, onde você está? Deus não sabia. Deus fica, Adão, onde você está? Chega no livro de Jeremias, quando Jeremias começa a falar do castigo da Babilônia, ele fala, o que eu te fiz, meu povo? Te carreguei no colo, te ganhei as suas guerras, você vira as costas para mim, o que eu te fiz? E Deus fica implorando a esse ser tão complicado, o que eu te fiz? Eu quero viver com você, faça uma tenda que eu quero morar junto com vocês. Deus desce no tabernáculo para morar perto daquele povo encrenqueiro toda a vida. A hora que Moisés passava, o povo ficava na tenda, lá vai ele. Lá vai o santo para o tabernáculo. Porque Moisés tinha prazer de estar na presença de Deus. E eles não. Moisés, ouve lá e transmite aqui que nós não queremos nada. E Deus... Quando você começa a refletir assim, você fala, meu Deus, que Deus é esse que cria esse homem que vira as costas? Eu fico olhando hoje. Tem mais gente que vai para o céu ou para o inferno? O inferno, com certeza. O céu vai ficar quase vazio. Se nós somos criação dele, para viver para ele, por quê? Pastor, aqui em Romanos 7,
diz assim, ora, 7:20, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Isso veio desde do pecado, não é? Quando houve essa quebra, esse rompimento, é uma ruptura que houve entre nós e Deus. Quer dizer, ainda que a gente, não há nada bom no homem, não consegue. Mano, 7:20. 7:20 e 21. 7. A melhor coisa para a gente pecar, começa com o Romano 7 que dá uma... Mas ali tem um princípio que as pessoas precisam entender no texto. Paulo começa assim, Romanos 7:1. Eu falo aos que entendem de leis. Ele começa a dizer aos que entendem de lei. Ele fala, a lei é assim, se o homem casar com a mulher e largar da mulher, não pode casar com ninguém. Enquanto um deles viver, ele está sujeito àquela lei. E aí ele começa a dizer da força da lei sem resultado dela na vida do crente. Lá no final, no versículo 25, ele diz, mas graças a Deus, que com a mente eu sirvo ao Senhor e com a carne eu sirvo ao pecado. Aí ele dá o 8:1 para refrigerar. Exatamente, o 8:1, porque ele não tinha, ele fecha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele diz o seguinte, a lei foi impotente, te caminhou, mas quando você chega em Jesus, você tem o resultado. Você se liberta do jugo da lei, você se liberta da impossibilidade da lei e tem Jesus. Por quê? Porque a lei só aponta o pecado, mas ela não tira o pecado. E é por isso que ela foi cravada. É isso aí. Exatamente. Então, como ia dizendo, a literatura vai dizer muitas vezes que a semelhança é semelhança moral. Mas tem 2 versículos que eu quero mostrar que é a imagem moral. Leia 2 Coríntios 3:18 e Colossenses 3:10. Julinha, você está muito calada. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Veja, ele está dizendo que quando eu me aproximo de Deus, eu vou passando por uma transformação e resgatando a imagem que nós perdemos. Isso. Como a imagem do homem pelo Espírito. Lá no capítulo 3, versículo 10 de Colossenses, e vos vestistes de novo, do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, à medida, ele está falando de conhecimento, por isso é importante conhecer. Por isso que eu falo com vocês, tem que ler e continuar lendo. Tá? Porque se você não conhecer, ele vai te levando para você refletir a imagem daquele que o criou. Porque lá no Éden, esta imagem foi perdida. Tá? A nossa semelhança não. Deus é um ser espiritual. Eu também posso ser. Deus é um ser pessoal e eu sou pessoal. Essa personalidade está na alma. Quando Deus assopra sobre nós, Ele cria. Nós somos semelhantes a Deus, porque eu penso, eu decido e eu sinto. Isso o pecado não tirou de ninguém. Tá? Todas as pessoas lá fora que não têm Deus também têm esse mesmo sintoma. Muitas vezes degenerado, mas eles têm. Eles pensam, têm a liberdade, então talvez pense até mais do que a gente, porque nós somos um povinho preguiçoso para pensar, né? A gente gosta muito de mastigar, ainda mais a televisão, ela massifica a mente, que ela tira essa capacidade de raciocínio, porque você já vem enlatado, e aí as pessoas não... O livro, quando você pega um livro, você quando vai ler, a
sua mente trabalha numa imagem. Você cria fatos. Quando você vai para a televisão, você não cria nada. Já está criado. Já está criada. E aí a mente vai só fechando. Isso na era do rádio era bom, né? Hein? Na era do rádio era bom. É o ouvido. As pessoas ouviam notícias, ouviam as Forçava a mente. forçaram a mente. Então Deus cria essa semelhança e imagem com Ele. Como Deus é um Deus pessoal, Ele decide, Ele pensa e Ele sente. Tá? Nós também sentimos. O que Deus fez de perfeição? Quando Ele criou o homem, Ele falou bom, bom. A imagem moral, Deus, o homem era um ser bom. Eclesiastes 7:29 diz o seguinte: Deus fez o homem reto. Outra versão diz: Deus fez o homem bom. Ele procurou muitas dimensões. Tá? Então a criação de Deus foi perfeita. Ele bota a moralidade dele na nossa vida. Tá? O homem era. Deus é essencialmente amor. 7:29. Aqui eu totalmente achei que Deus fez O homem reto, porém, ele buscou muitas coisas astúcias. Então, a criação de Deus foi perfeita. A Bíblia diz que Deus, a essência de Deus é amor. O homem tinha o amor de Deus. Hoje é uma luta para que a igreja viva a plenitude do amor de Deus. Quando Jesus disse que os 2 primeiros mandamentos eram suficientes para cumprir toda a lei, amar a Deus e amar o próximo, porque o amor, quem ama não rouba, quem ama não assassina, quem ama não cobiça, quem ama não faz nada disso. E quando você, a família de Deus, parte integrante, você vê dissensão, briga e contenda, o que está faltando? Deus. Amor. Deus é amor. Tá? E aí você não entende. Nós, como família da igreja, família de Deus, membros interdependentes um dos outros, matamos, ferimos o outro. O que falta essencialmente na nossa vida? É o amor. E quando o homem foi criado, ele veio com essa essência. Tá? O homem era bom, a natureza boa de Deus. Salmo 100, se não me engano, 18, ele fala: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Acho que é de 118. 119 é aquele salmozinho pequenininho. É isso mesmo. Dai Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, essas qualidades que Deus tem, o homem também tinha. O pecado, raspou tudo. E aí você começa a ver o resultado. Quando Adão sai do Éden, tem Abel e Caim. Lá vem o cara assassinar o primeiro casal. No início de tudo. Então você vê a maldade ser introduzida pelo pecado. Por quê? Aí você vê, quando a serpente, Satanás, engana o casal, ele se torna dono do casal. Ele instala na vida deles a iniquidade. A iniquidade, eu falei que a semana passada, ela tem origem no céu, em Lúcifer. A Bíblia diz, por causa da iniquidade que entrou no coração de Lúcifer, ele foi tirado de lá e jogado por terra. Ezequiel 28:15. Então Deus mostra isso. Aí, ele falou, até que se achou iniquidade em ti. E essa iniquidade é transmitida ao primeiro casal. E aí você vê a consequência. Caim mata Abel. Todos, não existe ninguém que nasça hoje que não tenha esse germe. A iniquidade. Vem pelo DNA.
O pecado, na realidade, é diferente. O pecado é você errar o alvo. Tá? A iniquidade é algo transmitido, tá? De geração em geração. Tá? A única coisa que liberta o homem da iniquidade é o sangue de Cristo. Ele nos purifica de tudo. Se ele nasceu de mulher, ele nasceu com essa iniquidade também. Hein? Cristo. Cristo nasceu com essa Porque essa iniquidade está no homem e é transmitida pelo sangue. O homem não foi fecundado assim. Agora tem uma coisa que Jesus nasceu que eu acho que foi diferente de Adão. Tá? A Bíblia diz que Adão foi perfeito. Nós estamos vendo aí. Leia Romanos 8:3. Romanos 8:3. É isso que eu acho fantástico. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava em Ver clima a da carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Veja. Achou de... Não. Veja bem. Adão foi uma criação de excelência. Jesus veio na minha fraqueza. Ele tinha toda a possibilidade de pegar. Só uma coisa. Ele não estava com Só não foi tentado em uma coisa. Por quê? O irmão deu esse checkmate e falou, meu Deus. Mas a Bíblia mentiu, então. Não, Por quê? ele não foi casado. Foi tentado numa coisa, Não foi a casado. oração. Não, tô falando sério. Por quê? Ele não foi casado. Você viu que era diferente naquela época, né? Pastor, você dá uma pregação boa aí pra... Isso vai dar pano pra manga. Dá uma pregação boa para casamento aí, mas que... Não, Ó, porque daquela O seu sobrinho, né? O seu Fernando estava errado. eu tenho uma concepção. A Bíblia diz que ele tudo foi perfeito. Veja, eu tenho uma concepção. O pecado de Adão, se você olhar o capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo 2 de Gênesis, quando Deus apresenta a mulher a Adão, ele faz aquela poesia, tá? Essa, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, portanto, o varão deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e diz: ambos serão uma só carne, e eles estavam nus e não se envergonhavam. O que aconteceu? Ele já tinha desfrutado do fruto. E aí, na hora que veio lá com a maçã, ele foi atrás. Eu vou perder esse negócio nada? É desse jeito. É desse jeito. Tá entendendo? Foi por isso que Jesus não foi casado. Ele queria sabedoria para administrar a mulher e até hoje o homem não conseguiu isso. Mas a mulher assim. Por aí. E aí complicou a geração. Eu entendo esse daí que você perguntou. Com relação ao objetivo da obra de Jesus na sua terra. Porque ele foi nascido de Deus. Entendeu? Então, se você vê a lei do nazareado, todo homem entra não casa não. Ele é separado para a obra de Deus. Então, Jesus foi um desses. Foi separado desde o ventre para realizar a vontade do Pai. Então, não tem como ele Não, se contaminar. ele veio com uma finalidade. Quem foi separado desde o ventre foi João Batista. Também. Jesus caminhou aqui com um propósito, como você tem que ter, como eu tenho que ter. Muitas vezes você não entende por que o crente tropeça, porque você não tem firmado um propósito: servir a Deus, agradar a Deus. Jesus veio assim, disposto a fazer a vontade do Pai. Isso era a vocação dele. No Salmo 46, se não me engano, verso 8, diz aqui: está escrito na tua lei, eis-me aqui, que eu vim para fazer a tua vontade. Isso se repete lá no livro de Hebreus, se não me engano, capítulo 10. Salmo 46. O homem não vive a natureza de Deus. Não vive. Queria viver Tá? Então, essa determinação é foco. Tudo para você conseguir na vida, você precisa ter foco.
Se você estudar por estudar sem foco, você não vai a lugar nenhum. O que você quer ser na vida? Não sabe. É a mesma coisa do cristão. O que você quer ser na vida cristã? Eu tenho que representar, refletir Jesus. Esse é o propósito. Deus me chamou para isso. Então eu tenho que ter foco. Eu posso balançar dali, mas eu estou com foco. Objetivo. Isso aí. O problema nosso é que nós desviamos. Nós entramos numa bifurcação, você não sabe. É para cá ou para lá? Eu vou para cá. E muitas vezes é para o lado. Porque a vida é assim, né? E a escolha é nossa. A escolha é nossa. Então esse é o grande problema nosso. Você não ter determinação, foco. Eu vou seguir Jesus. Por quê? Para seguir Jesus você tem que se abster. Satanás sabe disso. Ele cria fatos que são bons para a nossa natureza carnal, mas não tem nada para nos levar ao espiritual. A vida só tem sentido quando você tem uma vida espiritual. Vamos falar sobre o Espírito. Esse texto 46, outro de quê? Tem que confirmar, rapaz. Eu falei, eu acho. Não. Hein? Então 6, é 46. Aí quando os pastores erram umzinho desse aí, Então é verso 6. Fala, eis é escrito no teu lei, na tua lei, que eu vim fazer a tua vontade. Salmo. Eu vou achar para vocês. Esse cara me desafia. Pastor, esse Romanos 8:3 aqui, Hein? esse Romanos 8:3 aqui, eu sou espetáculo. E é profundo demais. Por isso. Não, é 40. 48. Eu errei no nome. Deleite em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. No meu coração, deleite em fazer a tua vontade. Então eu tenho um propósito. O Espírito é o que vivifica o homem. Tiago, no capítulo 2, versículo 26, se não me engano, leiam aí para mim primeiro, para ter certeza. Já comecei a... Tiago, o quê? 2,26, já comecei a ratear na minha mente, e aí ele começa. 2:26 está escrito assim, mestre: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. O que quer dizer? O corpo sem o espírito. Então é o espírito que vivifica o corpo. Você está vivo por causa do seu espírito. Começou a entender? Isso independe. O crente ou mudando. Agora, é o espírito dele que vivifica a alma e o corpo. uma pergunta. Você falou que o espírito sem corpo não sobrevive. Né? O corpo sem espírito. sem vida, não. Esse. corpo sobrevive. Isso aí. O corpo é que não sobrevive. Aí você fala que a vida está no sangue. Porque se você perder o sangue, você perde a vida. Você perde o espírito. Nesse caso? Aí seria isso aí? Não, o espírito é eterno. É. Ele vem da onde? Do espírito vivificado. Romanos 7:22. 7:22, 2 Coríntios 4:16, vou ter que citar. Ainda que o meu homem natural se corrompa, o meu interior se renova dia a dia. 2 Coríntios 4:16. E Efésios 3:16. Para que segundo, agora não, né? É isso aí. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda e que sejais corroboradores com o poder do Espírito no homem interior. No seu espírito. Tá? Então o propósito de Deus é você desfrutar de plena comunhão, você abrir o seu espírito para que o Espírito de Deus acenda, avive mais o seu espírito. Comunhão, adoração, por isso que Jesus diz: o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e verdade. É isso aí. Você tem uma adoração da alma, é aquela cênica que você faz na hora que você está ali, mas a verdadeira adoração é aquela que você andando aqui, dormindo em casa, você está adorando a Deus, porque é espírito. A alma, ela faz encenação.
Eu sou adorador. Os músicos gostam muito disso. Eu sou adorador. Adorador é aquele que obedece. Adorador é aquele que vive por fé. Deus fala, ele obedece. Não é aquele que louva, aquele é cantor. Uma parte da adoração, porque Deus habita entre os louvores. O verdadeiro adorador é aquele que vive. É aquilo que aconteceu com Abraão, capítulo 22 de Gênesis. Eu vou ali adorar o Senhor e retornaremos. Ele estava indo sacrificar o seu mais precioso filho. Esse é adorador. Então, quando você é liberto, você é atingido no seu espírito, a sua adoração, você olha, Deus é isto que a Bíblia diz que Ele é. Então você se rende a Ele. Qual o problema nosso? Falta de conhecimento. Nós não temos temor de Deus, porque nós não temos a revelação espiritual de quem é esse Deus. E quando você é atingido pelo Espírito Santo no homem interior, ele abre, capítulo 1, verso 18 de Efésios, ele abre o olho do entendimento. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4, o Deus desses séculos tem cegado o entendimento. E quando você é atingido pelo Espírito, o olho do entendimento, ele abre. E tem muitos crentes que não deixam o Espírito abrir totalmente o olho. Você não entende. Você vê a igreja como uma religião. E não é isso, irmão. Você vê um Deus vivo, um Deus que tem propósito, um Deus santo, que quer o nosso bem. E a gente acha que Deus quer o mal, porque o olhar não foi aberto. Então, o Espírito é isto. É para a comunhão com Deus. A alma, ela tem que ser render a Deus para a obediência. Então, pastor, a alma tem que se render a Deus. Isso quer dizer que eu, com o meu pensamento, com o meu livre-arbítrio, eu tenho, a minha vontade tem que ser fazer a vontade de Deus. Eu tenho que entender isso com o meu pensamento, minha vontade, meu coração, com tudo. Quando ela leu ali Tessalonicenses 5:23, tá? Começa que esqueci o do início, mas ele diz que o mesmo Deus de paz vos conserve em tudo, santificado, espírito, alma e corpo, irrepreensível, plenamente conservados para a vinda do Senhor. Quando ele fala espírito, você tem que entender as coisas que compõem isto. Uma das coisas que compõem o espírito é a fé. A fé está localizada no espírito. E hoje, pela religião, pelo neopentecostalismo, eles estão lutando contra a palavra de Deus. Tá? Eles estão pregando uma fé visível. Que não é o que Jesus pregou. Fé é o firme fundamento das coisas que você espera, a prova da coisa que você não vê. Tá? Quando você coloca um objeto para você visualizar, isso é misticismo. Logo você está contaminando o seu espírito, que tem que ser irrepreensível. E a palavra de Deus diz que isso é anátema. Então essas coisas você tem que estar muito bem entendido. Jesus disse lá no capítulo 11 de Marcos, versículo 22, tende fé em Deus. Ele não fala para ter fé em coisas. A fé tem que ser em Deus. E Deus você vê? Não. É o bezerro. É isso aí, é o bezerro. Tá? Você precisa ver para você. Esse é o nosso Junto Deus. com o sacerdote, é o bezerro. Tá? Então você vê hoje, tem muitas pessoas que têm uma fé contaminada. O espírito está contaminado. Capítulo 7, 2 Coríntios, versículo 1, ele fala, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto no corpo quanto no espírito. Eu tenho que trabalhar o meu espírito, cuidar do meu espírito. Se o meu espírito contaminar, você vai contaminar tudo, porque ele é o fundamento. Tá? Mas a alma tem uma força muito grande que mata o espírito. A Bíblia diz que o espírito da pessoa que não tem Deus é morto. E quem que faz isso? A alma.
A alma mata o espírito. Sem, o pastor está falando no sentido de sem entendimento. Sem entendimento. Ela não tem força sobre o espírito. Não tem, mas ela... Ele está dizendo que a falta de entendimento na alma leva à fraqueza do espírito. Ele é subjugado. Então, como a alma é mente, emoções e vontade, todo o mal que se reflete no corpo vem dela. Tá? Jesus disse isso, capítulo 7 de Marcos, versículo 21 e 22. No 20 ele diz: tudo que entra não contamina, mas o que contamina é o que sai. Ele fala, porque do coração Procede. Tá? Então, essas coisas nós já trazemos. Quando você lê obras da carne que os sentidos praticam, aonde elas estão? Na alma. Tá? Por isso que ela mata o espírito. Ali fala de pecados contra o corpo, prostituição, impureza e lascívia. Aí ele vem ira, contenda, ciúme, dissensões e vai. São 15. Ele diz ainda, coisas semelhantes a esta. O que tais pratica, não. Herdarão. Então não vai herdar. Só que, por falta de entendimento, eu estabeleço na igreja, e muita gente entra aí, que o pecado grande é o pecado sexual. E o cara continua com a língua grande. Não vai entrar. Está na Bíblia. Você está entendendo? A concepção nossa que o pecado que vai impedir entrar no céu é o sexual. E não é. E não é. Também. Também. Não é assim. Então, eu preciso ter uma avaliação correta segundo o padrão da Bíblia. Em toda a vossa maneira de viver tem exceção. A minha maneira de pensar. Capítulo 2, versículo 16 de 1 Coríntios, Paulo começa: quem ensinou, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruí-lo. Ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Como mente de Cristo? Se você pensa um monte de bobagem, será que Deus poderia passar no telão aqui o que você pensa? Não. Por aí. Isso está na alma. Como é que tu cava com a alma, pastor? Como é que é? Só tem a alma, é o conhecimento seu. O Espírito nos leva a ter conhecimento de Deus. A alma é aquilo que o filósofo dizia: conhece-te a ti mesmo. É a alma que dá esse sentido. O corpo, nós conhecemos o mundo exterior, mas o meu eu é a alma. E é aí que gera o problema. O pecado, o dano do pecado foi na alma. E eu sempre digo por experiência, se você quer mudar a sua vida cristã, mude a sua mente. Viver no Espírito, não viver pela alma. Hein? Viver pelo Espírito, não viver pela alma. Capítulo 5, verso 17 de Gálatas diz o seguinte: a alma, o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. Ele diz, porque ambos são opostos entre si, para que não façais o que deveis fazer. Por isso andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência. 16. Então, esse conflito nós temos, tá? Mas se você for aos pés do Senhor, a força de Deus desce sobre você e você tem capacidade de fazer. Agora, irmãos, é que a gente não observa. Eu gosto muito de parar e pensar. Satanás é ardiloso. Satanás trabalha incansavelmente. O crente é um crente desapercebido. Todas as coisas, veja, o sistema mundano
é governado por Satanás. Satanás, quando tenta Jesus, ele diz: eu te dou tudo isso, porque tudo isso é meu. Abusado, né? Onde era dele? Onde? Capítulo 17 de Levítico, versículo 11. Leia aí. É para ler, rapaz, não é para anotar não. Você tem que confirmar. Tem que ser bereano, rapaz. Bereano é aquele que fala, você vai na Bíblia e confirma. A vida da carne está no sangue. Hein? A vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. No sangue. Para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação, em virtude da vida. Então a vida da carne está no sangue. Qual que é o desenho aí? Levítico 17. Ó, isso está na alma, e a gente vai falar depois. Entendi. Pastor, então, morreu o corpo, o espírito volta para Deus. Isso, automaticamente. O espírito. Nem sempre. Você tem espírito que desce, tem outros que sobe. Você tem que prestar conta. Você vai encontrar com ele, mas o tempo. Não, Eclesiastes, capítulo 12, que fala Mas o isso, espírito não é de Deus? ele está falando de uma alegoria. Ele está falando as canas, os dentes, os roedores cabam. Ele está dizendo o definhamento do homem. E ele diz de algo que Deus deu. Quem deu alma e espírito? Deus. Então ele está dizendo que nós temos que prestar conta. Mas, se você tombar aqui, ou para lá ou para cá. Não tem. Como eles são inseparáveis, porque a consciência, a lembrança, tudo está na alma. A vontade, a Está decisão. tudo na alma. Você vai bater lá e vai ter certeza. Por quê? Você foi para lá. Você foi porque você quis o deleite da carne. E carrega o pobre do espírito, que não tem nada a ver com isso. Carrega, porque tem que viver. A alma sem o espírito é morte. Está entendendo? Sofrimento. Isso aí Elas é a são segunda separadas. morte. A segunda ordem do Não. espírito no inferno, né? Separação eterna de Deus. Separação eterna Não de sei se é Deus. essa a doutrina correta. Eu falei, até não vou nem falar, mas para mim, a primeira morte, que estava lá no Natal, mas ele falou que morrerá, etc., é exatamente essa morte física, né? Separação do espírito da carne. Confere, pastor? A segunda morte, que é espiritual, seria a separação do espírito do homem do espírito de Deus. Mas veja bem, a hora que o homem morre, Está sentenciado, as duas mortes acontecem ali. Uma, ele vai ter uma separação eterna de Deus. Outra, a vida dele. O pecado limitou a nossa existência. Porque o homem foi criado para não morrer. Tá? Então o pecado limitou. Você vê aquele período pós-Adão, as pessoas viviam lá 1000 anos, acho que enjoava de viver. Tá? E a partir de Noé, Deus começa a limitar, fala, o homem vai viver 120 anos. Mas você vê, bem depois de Noé, Abraão vive 170, 175, Jacó 137, 147, e aí vai, José 110, Josué 110, aí vai chegando nos 120, hoje 180. Moisés falou 80. Passar de 80 é cansaço e enfado. Então, Deus limita. Quando chegar com Jesus, governando sobre o trono de Davi, sobre a terra, porque tem que se cumprir a palavra. Está lá no capítulo 7, verso 16 de 2 Samuel. Ele vai sentar no trono. A Bíblia diz que neste período, está lá em Isaías, o homem que morrer com 100 anos vai morrer novinho, bebê. Então vai voltar a ter longevidade outra vez. Uma sandália. E aí, em Noé, os animais se tornam ferozes. Em Jesus,
os animais, ele diz que o leão vai comer juntamente com as ovelhas. Criança. É a andorinha com o gavião. Vai voltar a não ter ferocidade, porque os animais passaram a ser ferozes depois do dilúvio. Né? Então, vai voltar. Jesus vai sentar no trono, ele vai governar. Por isso que Jerusalém é tão importante para os judeus e para a igreja. Mas é outra Jerusalém essa aí, né? É a mesma, terrena é a mesma. A terrena é a mesma, mas vai vencer. Mas ele vai governar ali. Tá? Vai governar ali. Mas nesta época nós já estaremos glorificados. Os céus e a terra para nós é a mesma. Eu estou no céu, estou lá. Eu estou na terra, estou aqui. Eu não preciso pegar avião para estar lá. Como Deus não tem limites de espaço nem de tempo, nós entraremos nessa dimensão. A mente da gente não entende, né? Porque nós fomos criados com essa limitação. Você tudo vê com um limite de tempo e espaço. Só que o Espírito está lá, o Espírito está aqui. Nós vamos estar nessa dimensão. Isso é glorioso. Só que está quicando aqui, eu acho que eu ouvi errado. Você falou que não há conexão com a internet. Esse cara falou, né? Oi, irmão, é a cola, pastor. É a cola. Não, esse é sinal da besta. É o sinal da besta. Por isso eu recomendo para todo crente isso aqui. Eis o sinal da besta. Está na mão, só vai comprar no crente, não o sinal da besta. Isso só em R$39, tá, gente? O senhor falou que não separa espírito e alma? Não separa. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é a única. Médico nenhum sabe. Se Deus não separa, é exatamente isso aí. Não. Ela vai até a divisão. Tá? Ela vai até a divisão, mas não separa, são inseparáveis. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Porque ciência não consegue fazer isso. Eu acho que essa é a grande dúvida de todo mundo. Aonde está localizado em nós a alma e o espírito? Aqui, ó. Nossa mente, eu acho. Tem uns que dizem aqui, tem outros que dizem aqui. Outros que acham sangue. No ventre. No ventre. Tem uns que dizem, porque a Bíblia fala muitas vezes de entranhas. Ela fala de coração como centro e ela fala de entranhas. Deus que esquadrinha as entranhas. E outro diz que é mais ou menos aqui. Então, isso eu não quero saber. A gente vai ficar nesse debate agora, você não vai... Mas Deus quando dava revelação naquela época, estava no limite do conhecimento do homem. Por isso que falou que o sol parou em ser separado. Limite do pensamento do homem, como? Não, do conhecimento dele. Senão eu teria dito que a terra parou e não o sol parou. Mas ele acreditava se naquela época o sol aqui andava. Eu sei. Deus, aí vem um outro parecer. Deus preserva em tudo a cultura do homem. Se você olhar o livro de Reis e os livros de Crônicas, você vai ver a diferença profunda que você vai dizer. A Bíblia está contradizendo. No período antes cativeiro, o povo acreditava, era cultura, que o bem e o mal vinha de Deus. Lá no cativeiro eles aprendem que o bem vem de Deus e o mal vem do inimigo. Você fala, Deus tentou. Está lá. Aí ele fala, Deus tentou a Davi para contar o censo. Isso. O espírito mal vindo da parte de Deus sobre Saul. E lá na outra já não fala. Fala, Satanás tentou, porque a cultura mudou. Deus preserva isso aí. Valeu a pena. Daí a razão de algumas vezes vivemos cativeiros para poder entender. Tá? Então, o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. Jó, se eu não me engano, 32 e 8 e 33 e 4, leiam aí, ele fala isso. Mas os 32, 8. Mas o Espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso,
lhe é dado, onde lhe é dado entendimento. Dado o entendimento. Então você passa a entender, porque o entendimento está onde? Na alma. Mas se você não tiver o sopro de Deus, você não entende. 33 e 4, logo na página seguinte. O Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Me dá vida. Então é o Espírito. Veja, qual é o propósito de Deus para nós? Que nós sejamos atingidos com o Espírito de Deus, vivificando esse Espírito que está morto nos delitos e pecados, Efésios 2 e 1. E quando eu sou vivificado, eu entro em comunhão com o Senhor. E aí, depende de nós. Romanos 7, 22. Deus é o Criador do mundo, mas há um sistema que Deus deu ao homem. E ele usurpou do homem. Então ele falou, é meu, é dele mesmo. É dele. Quando Jesus estava sendo preso, ele viu as autoridades, está lá no capítulo 18 de João e capítulo 12, fala, o príncipe deste mundo vem aí. Quem era? Eram as autoridades. Então estão debaixo do governo, mas ele não tem nada contra. E ele envolve os crentes. Por que que os crentes são atraídos? Porque Satanás está trabalhando. Por que que os crentes não se apegam a Jesus e se apegam às coisas do mundo? Quantas pessoas estão na praia hoje? Se hoje é o dia do Senhor. Não tem nada com isso. Depois vai pagar. Ou na internet, né? Ou na internet. Para mim, a maior criação do demônio. É isso aí. É uma criação. Quando você pega o telefone, quando você assusta, você não consegue ler mais de um capítulo por dia arrastado. E quando você assusta, já passou 3 horas naquele negócio. Eu achava que, quando eu era jovem, eu achava que a televisão era o instrumento do adversário, né? Criado para tirar Mas a ciência que vai ser multiplicada. Hoje já é a internet, porque as pessoas estão deixando de assistir a televisão para ficar na internet. Então, e o telefone. Agora, a situação hoje, eu acho o seguinte, igual o profético. Jesus fala que todo olho verá as 2 testemunhas. Como é que vão ver? Veja, através da internet. Eu estou com tremenda dificuldade de implantar 3 capítulos por dia da leitura da Bíblia para as pessoas que querem discipular. Eu vou desistir de alguns, porque não consegue ler. Mas ele pega o tablet ou o celular e fica 3 horas. Que Deus é esse? Tem um Salmo 63, verso 8, Davi diz, Davi está correndo, irmãos, na frente de uma batalha. Ele está correndo para não morrer. O filho dele está querendo matá-lo. Está no deserto da Judéia. E ele tem uma ansiedade por Deus. E lá no 8 ele fala, a minha alma está apegada ao Senhor. A minha alma te segue de perto. De perto. A tua destra me sustenta. E ele está fugindo de Absalão, no deserto da Judéia, lugar que não tem nada. Tá? E ele não está preocupado com o exército, está preocupado com o Senhor. No versículo 1 ele fala assim, como uma terra árida, assim a minha alma anseia por ti. Ele era bom de palavras. Hein? Ele era bom de colocar o sentimento. É por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus conhecia, né? E hoje, olha, você estabelece prioridade fora de Deus. Você não pode perder o emprego, chegar tarde no emprego, porque você é cortado o ponto. A casa de Deus não está nem aí, chega na metade, no final, só deu as caras. Veio para quê? O mundo está percebendo logo na cara. Isso dá exemplo. Quando eu estudava, quando eu comecei a dar aula, eu orava para Deus me dar conhecimento de português. Eu orava para Deus me revelar coisas. E quando eu li a Bíblia, eu orava para Deus me revelar coisas. Hoje não, hoje eu só coloco no Google. O Google é onipresente, onisciente. Não, só é onipotente, está pegando tudo de Deus. É por isso que você cita a Bíblia e ninguém acha. E eu continuo rejeitando tudo que vem lá.
Então, a história da Bíblia, do Velho Testamento, são histórias maravilhosas. Se você for contar, ninguém sabe. Tá? Eu começo a contar a história aqui, irmãos, pelo tempo que eu leio, eu pego a história de Jacó. Jacó começa no capítulo 28 de Gênesis. A história de Jacó. Do 12 ao 25 é a história de Abraão. 25 e 26 é a história de Isaac. A partir do 28 é a história de Jacó. A partir do 37 é a história de José. Tá? Então você tem que mapear isso para você contar. Tá? E você dizer detalhe dessas coisas. Quando José encontra os seus irmãos, a Bíblia diz que a primeira coisa, quando os irmãos chegam diante dele, ele lembra do sonho. Quando os irmãos chegam e abaixam diante dele, e ele não deu a conhecer, mas ele fala, ó, sonho. Anos depois. Anos depois. 40 anos, né, pastor? Não, 13 anos. 13? Para ser bem preciso, veja, com 30 anos, tinha 13 anos que ele sai da cadeia. Isso. Já tinha passado 7 anos de bonança. Estava no segundo ano, 39 anos. Poxa vida. Estou ganhando. Quase que se acerta. Eles arredondam para 40, mais ou menos. Então, era 39 anos. Ele teve o sonho com 17. Ela botou no Google, pastor, por isso que ela descobriu. Não, então, essas contas eu gosto de fazer porque eu gosto de pensar na Bíblia. Eu não achei o texto. Tem um texto no Velho Testamento e no Novo Testamento que a gente olha, há uma diferença de 93 anos. Se não me engano, o texto de Estevão, dizendo sobre o reinado. E esses 93 anos são exatamente o tempo que o povo de Deus passa de servidão debaixo da mão dos opressores na época dos juízes. Deus não conta. Por isso que Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o tempo que se perde é perdido. Só se conta o da presença de Deus. Isso aí. Então você vai, a Bíblia tem essas coisas todas maravilhosas, tá? Mas você tem que pensar nela. Agora faz sentido na internet. Com a internet o homem impede de crescer. Mas eu gosto de ver na Bíblia. Veja, então voltando aqui sobre a alma. A nossa mente, irmãos, ela tem que ser restaurada diante de Deus. A nossa alma, ela precisa de restauração. Salmo 19, 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só aqui você vai entender que a restauração da alma é necessária. Foi nela que a contaminação, se você tivesse uma visão espiritual, se você colocasse um raio-x da sua alma, você veria ela toda furada, toda metralhada, igualzinho aquelas espingardas que eu usava quando era criança de chumbinho, espalhava e furava tudo. Assim a alma. Então o homem precisa entender isto e trabalhar para isso. Qual é o grande mal hoje? Qual é a doença que está prevalecendo hoje? São doenças emocionais. Da alma. Todas da alma. E está assolando a igreja. Isso tem a ver com egoísmo também, pastor. Hein? Isso tem a ver com egoísmo. O homem deixando de viver para os outros. Não, mas é tudo da alma. É da alma. Tá? Então, se você não entender esse projeto de Deus em restaurar, eu já li aqui Números 55, 33 e 55 diz, olha, vocês quando chegarem na terra, elimine todos os inimigos. Se vocês não eliminar os inimigos, eles serão para vocês como espinho na vossa carne. Nos olhos. Hein? Espinho nos olhos. Nos olhos.
Então você vai sofrer a consequência do inimigo. E a Bíblia diz lá no livro de Josué, capítulo 15, que muitos não foram tirados. E o povo errou contra o Senhor por causa dos inimigos. Aí você vai para a conquista. 55 e 56. É 33 e 55. Isso. Quando você vai para a conquista, quando Neemias tem a notícia de Jerusalém, ele propõe restaurar os muros. Ele propõe consertar o que estava errado. É o que nós temos que propor com a nossa alma. Sim. E a hora que ele chega, 3 inimigos se levantam, que são tipo de Satanás. Tobias, Sambalate e Gesem. Tentam impedir ele de restaurar o muro. Por que os crentes hoje não restauram a alma? Vive aí com espinho nos olhos. Porque a hora que você chega, o inimigo se levanta. O que Neemias fez? E ele foi agir, pegou a arma. O que é a arma? A espada. E com a outra ele executava a obra. E os inimigos falavam: vem aqui reunir conosco. Não posso, eu estou fazendo uma grande obra. Nós, a hora que vamos, entendemos que precisamos restaurar nossa mente, as nossas emoções, o inimigo se levanta. E aí você mete a arma na bainha e volta. Tem muito crente doente, tá? Porque não entende isso, tá? Porque isso depende de você. Diga. Não, eu estava pensando, o livre-arbítrio está ligado a espírito ou alma? Alma. Tá? Então, é decisão. Você olha para a palavra, por isso que eu dou um valor grande à palavra. A palavra te dá clareza. E ele diz que na nossa mente são construídas fortalezas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Fortalezas. Mas ele começa no 4 dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas. Ela está mostrando, Deus colocou algo na sua mão que detona tudo. É você que tem que ver. Levar cativo todo o pensamento ao Senhor. Você tem uma formatação, herança genética muitas vezes, e familiar, e cultural, pelo envolvimento. Não é bem assim. A Bíblia está dizendo: o caminho é aqui, mas você fala: não, é assim. São fortalezas. E toda fortaleza é só com martelete, alambrete. Você não tem tempo de evangelizar, só tratando de doente na igreja. Pastor, estou triste, estou com vontade de morrer. Tem vontade. Por que você não pula logo, né? Você tem. Está dando fila lá. Está dando fila lá para pegar senha. Não, mas eu vou falar. Crente é para ter isso. Se eu tenho uma vida de Deus, a Zoé na minha vida, vida de qualidade. Não, olha, é incoerente eu dizer que eu sou crente, porque quando eu aceito Jesus, o novo nascimento é instalada, que eu falei hoje, a natureza e a vida de Deus. Não tem sentido. Por quê? Porque as pessoas não vão a Deus, não sabem que tem recurso em Deus e ficam aí com muleta querendo as coisas. Não adianta, irmãos. Capítulo 23, versículo 29 de Jeremias diz que a palavra de Deus é como a bigorna, é como a marreta que detona a penha. Então, qualquer coisa que estiver na mente, a palavra de Deus detona você. Não, é o Ember que está lá testando. Então você precisa entender esse mecanismo e saber que você tem um adversário. O inimigo não quer que você se liberte. O prazer de Satanás é montar, meter uma espora e te esporeando devagar. Esse é o prazer. Se não me engano, é capítulo 4 de Mateus, versículo 16, se não me engano.
ao aparecimento de Jesus, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Viu uma O povo que assentado em trevas, 29. eu não sei se o senhor estava assentado na região da sombra da morte. da sombra, a luz raiou. Jesus veio para tirar essa escuridão da nossa vista, para te dar uma vida plena. E você precisa restaurar a alma. Quando você restaura a alma, o efeito vai aparecer no corpo. Porque os sentidos que regem o corpo, eles são comandados pela alma. Está lá em Marcos 7, 21, 22. É do coração que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, os adultérios, os assassinatos. Vem tudo lá de dentro, da alma. Da alma. Tá? E se você não restaurar, você vai ser penalizado por eles. É isso que a Bíblia diz. Então você tem que compreender. Tem muitas coisas no Velho Testamento que traz paralelo para o Novo Testamento. Então, a alma precisa. Qual é o grande problema hoje? Emocional. Crente, irmãos, ele tem que ter uma proteção corporal. Está lá no capítulo 6, versículo 10 a 18 de Efésios, a armadura de Deus, e tem que ter uma proteção da sua alma. Porque toda hora vem pancada. Da onde você menos espera. O Salmo 55, a partir do versículo 10 ou 12, diz isso. Tá? Ele fala assim: se fosse o inimigo lá da rua, eu aqui estava preparado. Mas estava para enfrentar. Meu irmão. Mas é o meu irmão que anda comigo, que comigo vai para a igreja. Isso é profecia. Aquele que come no mesmo prato que. Exatamente. É isso aí. Mas acontece no meio da igreja. As lutas que nós passamos são pessoas que caminham com a gente para ferir, para doer o negócio. Tá? Se acontece lá distante, você está preparado. Mas se você confia numa pessoa e você é apunhalado por ela, isso vai doer. Mas se você tiver uma proteção especial, Deus dá. Tá entendendo? Tem que querer também. Depende da sua vontade. Aí entra outra parte da alma, a vontade. Você tem que restaurar a vontade. A vontade nossa, irmão, o crente fala assim: eu vou ler a Bíblia e não lê. Eu vou orar, não ora. Eu vou consagrar e não consagra. Por que é isso? Porque está uma vontade estrangulada. Você precisa restaurar. Tá? Ter determinação. Se der uma olhadinha na história de Cristo, toda hora está orando. É o remédio. Tá? E aí, quando você tem as emoções, você tem uma preocupação excessiva, você tem medo. Crente com síndrome de pânico, fala: meu Deus do céu, aonde nós vamos parar com esses negócios? Depressivo. O reino de Deus, eu acho que tem princípios. Então Jesus, quando veio sobre a face da terra, todas as vezes que ele ia até um pecador ou uma pessoa necessitada, um servo, ele perguntava: o que queres que te faça? Às vezes as pessoas não entendem. Hoje tem muitas pessoas nas redes sociais que debocham. Eu já vi pregações falando sobre se você vai até Jesus já não sabe o que você vai querer, mas ele tem princípio, o respeito pelo livre-arbítrio do homem, porque ele tem que ele tem que determinar o que ele quer para a vida dele. É você que tem que entender. Isso aí. Deus te deu plena liberdade. Deus nunca vai invalidar a sua liberdade de escolha. Então ele te deu, é sua. Mas eu tenho que decidir segundo o padrão da palavra. E para fazer isso, eu preciso conhecer. Né? É aquilo que fala lá em Jeremias. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Esses pensamentos só vão sair daqui através do conhecimento da palavra. Eu e a Eva estávamos conversando agora mesmo, antes do culto, falando: a alma no Novo Testamento é o psique. E as grandes doenças hoje, psicossomáticas, tá tudo na alma. Tá tudo na alma, por falta de conhecimento. Eu preciso, irmão, entender esse projeto de Deus e caminhar para ele. Não adianta
Deus nos chama para uma vida de excelência. A vida cristã é uma vida de excelência. Nós não somos, nós somos descendentes, temos o DNA de Deus. Deus é espírito, Ele mora, Ele trabalha numa outra dimensão. Para eu desfrutar de Deus, eu tenho que entrar na dimensão dele, na espécie dele. Deus está no sobrenatural. Paulo diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Nessa região não tem turbulência, tem segurança e tem paz. Por que os crentes aqui ficam tão preocupados? Ansioso. Tem gente que não dorme. Se o filho sai, ele fica de plantão sentado, pensando que ele é poderoso para ele livrar de qualquer coisa. Só Deus faz isso. Está na Bíblia, não andeis ansiosos. Os caras andam ansiosos até o fim de cabelo. E aí? O que é pecado? Pecado é desobediência. Deixar de confiar. Deixar de confiar. Se a Bíblia está falando que não pode, não pode. Você tem que se aprender, adequar a palavra de Deus. Linguado ao Senhor. Tá? Agora, vamos ao resultado. Qual é o propósito de Jesus para nós? Jesus veio fazer uma nova criação. Leiam aí, Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Efésios 4. Isso. 24. Pode ser. E vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai mentira, falar a verdade, cada um com o seu próprio. Já passou. Não, 22. É 22 a 24. 22. A partir do 22? Que portanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. O que ele está dizendo? Que em Jesus as coisas passadas passam e você vai ter uma renovação, criado segundo Deus procedente da justiça. Essa é uma nova criação. O que Jesus quer resgatar na nossa vida? A alma, a imagem de Deus que foi perdida. Que quebrou lá. É aí que entra o desafio nosso, que a gente fala, né, Eli, que você eu faço discipular, tá? Parecer com Jesus. Resgatar isso na vida do cristão. O cristão tem que pensar como Jesus pensa. Tem que falar como Jesus fala. Eu falei na quinta-feira que nós ferimos muitas pessoas. A nossa boca não é boca de edificação, é boca de condenação. Nós mais matamos do que salvamos. Parecemos com Jesus? Não convém a fonte de jogar aclamada de Deus. Você está entendendo? Nós fomos chamados uma nova criação para mudar a nossa estrutura. Completamente nova, a nossa atitude, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Paulo diz lá em Filipenses 2:5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá? Você não mata o seu eu. O espírito, veja, de orgulho, está no capítulo, se não me engano, 16, acho que eu até anotei esse versículo aqui. Nós temos que começar a trazer essas coisas à nossa vida. Tem um Provérbios, espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as coisas. Acho que é esse. Orgulho. Provérbios 16:18. Então eu tenho que
A soberba precede a destruição e a altivez do espírito A altivez precede a queda. A altivez do espírito. Tá? Espírito de orgulho, a Bíblia diz que ninguém orgulhoso vai prevalecer. Foi isso que derrubou Satanás. O orgulho. E você vê isso. Altivez. Muita gente com o nariz em pé. É o eu. O oposto do que é o reino, né? Tá? Então isso é um desafio para nós. Refletir a imagem de Cristo. Eu tenho que me empenhar, irmãos. Fica aí usar. Pastor, você guarda muito. Não, não é. É necessidade, irmãos. Eu tinha uma série de problemas, de atitudes que não eram contigo. Eu tive que lutar com a palavra de Deus. Tive que decorar, porque a hora que vinha a seta, eu falava, mas está escrito assim. Vou falar de preocupação, eu vou citar um monte de versículos para você. Se eu for falar falta de dinheiro, tá? Que todo mundo passa, eu vou citar um monte de versículos, porque eu tinha que me preparar para o combate agora. Tinha que pagar e não tinha dinheiro. É mole? Depender de Deus. Falava, Senhor, eu nunca fui caloteiro. Não deixa esse negócio. E chegava em casa e a mulher falava, e aí? Esse que é o problema. Era o teste em casa, e aí? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Eu falava, Deus vai prover. Eu passei uma fase, irmãos. Comprei um apartamento, o dinheiro acabou com o plano real. E aí eu entrei na prova, 6 meses. E todo mundo queria o apartamento, aumentaram a prestação. Eu tirava a pressão do salário, da antecipação, 3, 4 vezes o valor da prestação. Meu Deus. E aí a mulher ficava me testando, e aí, o que você vai fazer? Confiar em Deus. Olha, e Deus é um Deus fiel, nunca Glória deixou faltar. Glória. Mas você tem que ir com a palavra. E o inimigo falava, e agora? O que você vai fazer? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Glória a Jesus. 4:19 de Filipenses. 3:20 de Efésios. O meu Deus dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você tem que ir pensando, você tem que ir citando, você tem que ir jorrando. E Deus vai te dando. Você não é sucumbido. Tá? Eu peguei um câncer. Como vai ficar a sua família? Meus filhos eram adolescentes. Se Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Então você tem que mentalizar a palavra. Por isso que eu falo com vocês, mentalize, porque isso aqui é vida. E ela nunca te desampara, porque Glória. Jesus é fiel à sua palavra. Amém. Então, se você quiser restaurar a imagem de Deus, encha-se da vida da palavra de Deus. Deus não nos chamou, irmão, para andar uma vidinha simples. Deus quer você na excelência. Eu aprendi para vocês jovens, a palavra de Deus me ensina. Quando eu vou fazer qualquer coisa lá, eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para Deus. E você sabe que numa grande empresa há disputa. E eu nunca entrei nisto. E nunca Deus me desamparou. Eu fui até o cargo alto. E as pessoas falam, como você vai? Quem é o teu QI? Eu falava, meu QI está lá. QI é quem indica, né? São os amigos. Quem me indica é o Senhor. Tá? Se você tiver Ele, pode deixar. Se você for fiel ao Senhor, Deus vai abrir as portas. Mas você precisa restaurar. Tem um comprometimento com a palavra. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero sentir mais Deus. Eu quero viver a plenitude de Deus. Está lá no capítulo 3, versículo 19 de Efésios. Leia aí.
É que a gente não quer muitas vezes trabalhar nesse sentido. A gente quer comer pela periferia. 3:19. Pode ler? É Pode. 3:19. 3:19. E conheceu o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Já pensou o que é isso? Muito forte. Hein? Muito forte. Está entendendo? Deus quer que a gente se encha de tudo dele. Mas nós precisamos encher da palavra, do conhecimento, da busca. Eu tenho dito aí, irmãos, quando você for ler a Bíblia, chame o professor, senta aqui ao meu lado, me ensine, e ele vai te ensinar. Irmãos, no próximo domingo, como ninguém tem um assunto, né, eu vou dar o meu assunto. Se não me engano, eu falei das partes da manhã. Se não me engano, eu falei sobre isso, não sei aonde. Eu quero falar sobre a igreja. Já falei? Igreja Corpo de Cristo? Não. No estudo bíblico. Na quinta-feira, Dia né? 25. Eu quero falar sobre isso. Edificação, Cheios do Espírito, viver todo instante. comunhão da igreja. Perfeito em unidade. Rapidamente, mas eu quero estudar sobre a fundação da igreja, o propósito da igreja. Aqui tá? foi. Então, capítulo 2 de Efésios, eu quero ler 14 a 22. Vamos ler isso aí. Que a gente vai estudar. Estude também. Que a gente vai ler capítulo 2, versículos 14 a 22 de Efésios. Amém. Pai, você